Pessoal, dando continuidade, né? Acabamos de ver sobre os contratos agrários. Agora, vamos ver um outro assunto de extrema importância e relevância para o mundo agrário, que é o chamado crédito rural, tá bom? Bom, então nessa aula, tá? Dando continuidade à nossa aula 2, abordaremos o crédito rural, que é um assunto que precisa de muita atenção, porque é um pouco complexo, beleza? Então vamos lá. Esse assunto trata-se do crédito rural e a sua execução, no que tange ao sistema agrário. Vamos lá, então, conceituar o crédito rural. Me ajudem, por favor. O que para vocês é o crédito rural? Bom, o crédito rural nada mais é do que o suprimento de recursos financeiros, ou seja, envolve, dinheiro, por entidades públicas e estabelecimentos de crédito particulares a produtores rurais ou às suas associações, para aplicação exclusiva em atividades que se enquadrem nos objetivos indicados na legislação em vigor, tendo como esses objetivos o quê? Estimular os investimentos rurais, inclusive para o armazenamento, beneficiamento e industrialização de produtos rurais, feitos pelos produtores ou por suas associações, também para favorecer o custeio oportuno e adequado da produção e comercialização de produtos agropecuários, também para fortalecer economicamente o setor rural, em especial pequenos e médios produtores, e, claro, incentivar a introdução, gente, de métodos racionais de produção, visando aí o quê? Qual o objetivo? Visando o aumento da produtividade, a melhoria do padrão de vida das populações rurais e a adequada utilização do que, pessoal? Do que nos envolve, nos cerca o tempo inteiro, que são o quê? Os nossos recursos naturais, conforme dispõe a Lei 4.829, de 5 de novembro de 1965, nos seus artigos 2º e 3º. Nesse sistema, então, de crédito rural, há uma relação explícita, ou seja, há uma relação clara entre o poder público, que tem a função de fiscalizar, de instituir as fontes de recursos, e do outro lado, o produtor rural, que é aquele, né, que deseja empreender, que junto à instituição financeira corre atrás de empréstimo para conseguir realizar o seu sonho de empreendedor do quê? De movimentos, de atributos voltados ao campo. Sobre esse assunto, então, não podemos deixar de comentar um pouco sobre as fontes do crédito rural, tá? A qual essas fontes de crédito rural se classificam em internas e externas. Sobre as internas, vocês, queridos, têm que saber que se tratam das dotações orçamentárias que integram o Sistema Nacional de Crédito Rural, enquanto que as fontes externas são aquelas decorrentes de empréstimos ou acordos reservados ou destinados especialmente para crédito rural e os produtos de acordos ou convênios celebrados com entidades internacionais ou estrangeiras, conforme normas que o Conselho Monetário Nacional edita, desde que seja destinado ao desenvolvimento das atividades rurais, ou seja, tem que ter essa finalidade de atender atividades rurais, beleza? Bom, em relação às fontes de crédito rural, vocês têm que entenderem basicamente isso. Oportunamente, discorreremos nesse momento sobre o funcionamento do crédito rural, que permite atividades de custeio sobre investimento em bens e serviços,
cujo aproveitamento se estenda por vários ciclos produtivos e de comercialização na produção agropecuária. Nesse passo, classifica-se o custeio como agrícola, pecuário e de beneficiamento ou industrialização, quando destinado, respectivamente, às despesas relacionadas ao ciclo produtivo de lavouras periódicas, de entre-safra de lavouras permanentes ou da extração também de produtos vegetais espontâneos, inclusive o beneficiamento primário da produção obtida e seu armazenamento no imóvel rural ou em cooperativa, assim como a exploração pecuária, ao beneficiamento ou industrialização de produtos agropecuários, como preconiza também os artigos 8º e 9º da Lei 4.829, de 5 de novembro de 1965. Então, caros alunos, o crédito rural pode ser utilizado pelo produtor rural, que é uma pessoa física ou jurídica, e suas associações, assim como pela cooperativa de produtores rurais e a pessoa física ou jurídica, que mesmo não sendo produtor rural, se dedique a uma das seguintes atividades que citarei agora. Assim vejamos. É o caso da pesquisa ou produção de mudas ou sementes fiscalizadas ou certificadas, pela pesquisa ou produção de sêmen para inseminação artificial, a prestação de serviços mecanizados de natureza agropecuária em imóveis rurais, inclusive para a proteção do solo, assim também pela prestação de serviços de inseminação artificial em imóveis rurais e exploração de pesca com fins comerciais. Então, para findarmos esse assunto, reitero que as informações prestadas encontram-se presentes também no artigo apresentado por Alberto André Barreto, localizado num famoso link de âmbito jurídico, que é o âmbitojurídico.com.br. Ok? Lá vocês encontram o complemento dessa aula. Obrigada.